Olá, gente, estamos de volta. Hoje é a nossa 28ª aula sobre o Ministério do Espírito e Vida, em contraste, obviamente, com o Ministério da Primeira Aliança. Então, ontem, não sei se você se lembra, nós falamos sobre o fermento dos fariseus, não é isso? Eu usei palavras de Jesus, usamos vários textos e hoje nós vamos falar sobre o fermento dos saduceus e vamos chegar a uma conclusão, o que Jesus quis dizer que significava realmente acautelai-vos, falando para os discípulos, como nós vimos ontem, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Isso tem muito a ver com a gente hoje. Então, antes de ler qualquer texto ou alguma coisa, deixa eu dizer para vocês, os saduceus eram um grupo religioso dentro da seita também judaica, né? Era um grupo religioso e ao mesmo tempo político. E eles eram opostos aos fariseus. Interessante, dentro da religião hebraica, judaica, eles tinham também posições diferentes. Ou seja, nesse caso aqui, os saduceus, eles eram pessoas muito mais educadas, eram pessoas ricas, de uma classe social mais alta. Eles tinham sempre uma posição de destaque na sociedade judaica, o que era contrário aos outros. O problema é que a crença básica dos saduceus, primeiro, eles negavam a ressurreição dos mortos. Olha que coisa sutil. Segunda coisa, eles não acreditavam no juízo eterno. E, aliás, eu acho que tem muito crente que nem sabe, não, eu já estou salvo para sempre, vai todo mundo para o céu. Então, sempre tem aberrações, não só dentro do judaísmo, né, das seitas, porque era uma seita também, e principalmente os saduceus eram uma seita contrária aos fariseus. Então eles negavam a ressurreição dos mortos, eles não acreditavam no juízo eterno e ainda não acreditavam no ministério dos anjos. Ou seja, tudo aquilo que a razão não pode explicar, eles não acreditavam. Eles negavam. Por outro lado, olha só que interessante. Eles acreditavam, né? Eles defendiam o livre-arbítrio do homem. Ou seja, eles diziam que o destino do homem dependia dele mesmo e não de Deus. Eles não colocavam a coisa assim. Talvez por serem muito intelectuais, eles achavam que cada um é que traçava o seu próprio destino e não o homem. Isso tem refletido até hoje, principalmente em pessoas mais intelectuais, mesmo sendo cristãos. Pior ainda, os saduceus, eles colocavam a política acima da religião, ou seja, e essa era a razão por que eles estavam sempre se submetendo, fazendo conchavo com o Império Romano. Faziam isso por interesse. Será que hoje tem denominações, pastores, líderes, irmãos, que fazem conchavo com a política para receberem benefícios? Bem, eu não sei. Na verdade, quem perseguiu Pedro e João e Paulo, colocando eles na prisão, eram sempre os saduceus. Eles realmente... É por isso que Jesus disse, fazei o que eles dizem, né? Quando eles se referiram a Moisés, que eu falei ontem, eles sentam na cadeira de Moisés, mas não façam o que eles fazem. Isso é muito importante. Como eu disse, a preocupação deles era sempre de promoção, autopromoção do homem, do ego, do que eles podiam fazer. Então, vamos concluir agora a aula de ontem, né, que eu falei dos fariseus, o fermento dos fariseus, que eles... Lembra que o fermento não existia como o fermento hoje que a gente tem. Eles pegavam
o farelo do pão velho, ele funcionava como fermento e misturava com uma massa nova do pão que eles iam fazer. E por isso dava aquele cheiro, né, como eu falei para vocês, é um cheiro fedorento e o gosto era meio amargo. E eu falei que é isso que acontece quando o ministro da nova aliança, qualquer cristão, né, porque Jesus veio inaugurar uma nova aliança, e quando ele veio, ele disse, olha, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Agora é a nova aliança, a aliança no espírito e vida. E ainda hoje nós vemos muitas pessoas, eu vou falar mais especificamente, porque nós estamos muito preocupados com rituais, com regras, com normas, tradição de homens, e isso aí é o fermento lá de trás, é velho, já é pão velho. Mistura com o novo, aliás, a gente mistura quando interessa, né? Não, isso aqui eu vou fazer, isso aqui é bom. O dízimo, né? Tem, todo mundo fica preocupado, mas era da velha aliança, foi dado para o judeu. Ah, mas isso interessa, tudo que interessa, ou seja, tire as suas próprias conclusões, como eu disse, a minha função não é acusar nenhum grupo, nenhum pastor, nenhuma denominação, absolutamente, mas cada um tem que entender e deixar que o Espírito Santo analise a sua vida, né? Eu estou mostrando o texto, ontem nós lemos, foi o texto de Mateus capítulo, aliás já pagamos ali, Mateus capítulo 16, versículo 5 até o 12, quando o próprio Jesus disse, né, vocês têm que se afastar desse fermento, porque não dá. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Em cima dessas duas doutrinas, essas duas seitas, porque na verdade Jesus não estava falando sobre pão. Primeira conclusão que eu chego é o seguinte, que toda doutrina que leva o homem a andar pelas obras da lei, né? Ou seja, dando regras, rituais de homem, costumes, hábitos. Ou seja, as pessoas começam a se justificar por si mesmas. Isso é uma obra da lei. Eu estou resumindo apenas. Segundo, é uma doutrina que crê no livre-arbítrio do homem, principalmente da salvação. Eu não vou entrar agora no assunto, mas quem não acha que Deus é soberano sobre todas as situações da sua vida, em todas as áreas? Não, o homem faz, que Deus não se envolve no meu destino, no que eu faço. Não, Deus é soberano, né? E eles negavam essa soberania de Deus sobre a salvação e sobre o destino deles, principalmente. Óbvio que você pode tomar decisões na sua vida e tal, mas Deus nos elegeu para a salvação e tem um destino para cada um. A outra coisa, porque nós temos ainda muito assunto para tratar, a doutrina dos fariseus e dos saduceus, ela sempre estimulava o ego humano, a aparência exterior. Lembra que eu falei dos fariseus? Eles estavam preocupados e alargavam o quê? As fraldas do talit, quando eles colocavam para orar, eles alargavam também o quê? O filactério, que eu falei na aula passada, para serem vistos dos outros como pessoas muito de Deus, mostrando que eles eram... É aquela soberba espiritual que acontece hoje também, e nós não estamos tão preocupados com a palavra, mas o evangelho hoje, ele não é cristocêntrico, ou seja, Cristo no centro, mas ele é antropocêntrico. O homem tem que aparecer, o líder ou a denominação, ou os rituais, e foi isso que disse Jesus. Não. Ela substitui a soberania de Deus, ela, como os saduceus, eles não criam que os anjos poderiam ajudar as pessoas. Disse, não, isso é ilógico e irracional. A gente que tem que fazer as coisas. Negar
a ajuda dos anjos e, pior ainda, fazer politicagem em cima do, né, como eles faziam com o Império Romano. Eles se submetiam ao Império Romano, fazia conchavo com eles. Então isso é uma coisa terrível. Enfim, qualquer doutrina que mostra apenas a aparência dos homens, a gente tem que se mostrar de uma maneira e não é algo interior, como Jesus disse. Ele sempre batia de frente com os fariseus, saduceus, escribas. Por quê? Porque eles queriam ter aparência, roupa, indumentária, as coisas. Mas quando Jesus disse, não, o meu reino vai ser dentro de vocês, ele vai mudar de dentro para fora. E não, isso não é comigo. Então, a doutrina dos fariseus e dos saduceus é como o fermento de pão, né? É uma massa velha do pão, cujo sabor é o quê? Desagradável e tem um cheiro fedorento. Então, misturar a velha aliança com a nova fica difícil. Para concluir essa aula de hoje e a de ontem, porque eu vamos tocar em outros aspectos também, em Gálatas. Eu vou ler aqui, não sei se você me acompanha, 1 Coríntios capítulo 5, ok? Vou botar aqui, 1 Coríntios capítulo 5, deixa eu ver aqui, versículo 6 a 8, versículo 6 até 8. Você sabe, às vezes a gente não lê muito as cartas de Paulo porque ele faz comparações. Ele usa textos, a gente lê e vê, mas o que ele está falando? Então a gente tem que ter uma mentalidade da cultura judaica, entender quem eram os fariseus, saduceus, entender o que era um filactério. A Bíblia foi escrita para os judeus, gente. Então, se eu não entender um pouco da cultura judaica, como é que eu vou interpretar isso hoje na nova aliança? Eu não posso retirar algo, não, isso foi para os judeus, não é para mim. Não, foi para eles, mas é para a gente. Nós temos que fazer, como eu disse, eu volto a você que está ouvindo agora, paralelamente lá no YouTube, no blog, principalmente no YouTube, nós estamos com a aula sobre, eu ponho no Face, aliás ainda não coloquei muitas não, porque a gente começou, tem 8 aulas que a gente dá sobre o tabernáculo de Moisés e a igreja de Jesus. Eu tenho que entender a sombra do que era o tabernáculo de Moisés e com isso jogar e o que representa hoje como ministro da nova aliança. Então é fundamental. Eu creio em toda a Bíblia. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus e ela é útil para repreender, diz a palavra, para ensino, para repreender, para edificar, para admoestar, é toda a palavra. Eu não posso escolher. Então, é por isso que eu digo, a gente tem que entender o que o Senhor está falando. Vamos lá, 1 Coríntios 5, de 6 a 8, diz assim, Paulo está falando, ele diz, não é boa a vossa jactância. Jactância é arrogância, vaidade. Ele está dizendo, olha, isso não é uma coisa boa. Agora veja que interessante que ele fala aos coríntios. A igreja de Coríntios tinha meio espírito saduceu. Eles se achavam, eram pessoas acima das outras. Era uma igreja muito carnal. Então ele disse, olha, não é bom que vocês, a vossa arrogância, a vossa vaidade, não sabeis, quer grifar? Grifa a sua Bíblia. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Nossa! Então ele diz aqui, claramente, lançai fora o quê? O velho fermento. Lança fora tudo isso que eu falei na aula passada e nessa. Essa arrogância, né? Negar a ressurreição, lança fora. Isso é cheiro ruim. Para quê? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Nova massa. Olha, esse é o ministério da nova aliança.
uma pessoa nova, cheia de vida. Não tenho nada a ver com o fermento pão velho. A velha aliança, as doutrinas, os rituais, os hábitos, os costumes, isso não faz mais parte da minha vida. Porque se eu tentar cumprir um pouco do que estava na velha aliança, eu digo, na letra, misturar com a nova, não vai bater, vai feder, vai ter um sabor ruim. Então ele disse, lançam fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Aí ele faz uma comparação, olha só. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Olha que palavra pesada. E sim com os asmos da sinceridade. Né? O pão asmo era o quê? Um pão sem fermento. Né? Um pão da sinceridade. Gente, isso aqui, eu tenho que dar uma aula assim meio básica, eu não posso entrar, porque senão nós ainda temos mais 20, 30 aulas, já temos, essa é 28, né? Então, você para, ouça, medite, pegue outros textos e comece a analisar. Pega o sentido do que a palavra diz. Eu tenho usado, eu não sei quantos textos já usamos desde que a gente começou essa série, a Nova Aliança Espírito e Vida, mas já falei coisas muito importantes, ainda tem muito mais para falar. Lembra de Agar, foi há 2 ou 3 aulas atrás? Né? Lança fora a escrava, né? Porque ela não tem nada a ver com Ismael, no caso, né? Que Ismael era filho da escrava de Abraão, Agar, mas somente com Isaac. Ou seja, se o próprio Deus lançou fora o que representava, né? O próprio Ismael, então nós temos que entender a Bíblia não por versículos assim soltos. Nós temos que ter um pouco da cultura judaica, do conhecimento e, ao mesmo tempo, junto com a revelação de Deus, aplicando texto com texto, você chega a um consenso. Então, eu estou te dando bases para você poder ouvir. É muito resumido. Por isso que às vezes eu corro um pouco, dou muito texto, porque o próprio texto fala por si mesmo. Se Jesus disse, não... lança fora o fermento da maldade, e Paulo vem e diz, lança fora, vamos comer o pão asmo, é a figura do próprio Jesus, né? Que não tem fermento, ele é sincero, ele não tem, como diz aqui, ó, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os pães asmos da sinceridade. Sinceridade, o que significa? Da sinceridade da verdade. Ou seja, Jesus estava falando que a nossa vida, vamos dizer assim, o que nós temos que receber do Evangelho é o que vem de Deus ao nosso espírito, que é dentro de nós, e dali vivermos e refletirmos uma vida sincera, sem cera, ou seja, de dentro para fora. O que você é dentro, você é pelo lado de fora, e não como os fariseus eram. Eles tinham a religião, apenas os dogmas, sem vida, e do lado de fora se mostravam muito, né, para as viúvas, era tudo muito de aparência, como eu falei. Mas pães sem asmo da sinceridade e da verdade. Ok? Então, essa foi a nossa conclusão e eu passo agora vamos dizer, propriamente a nossa aula de hoje, embora, como eu digo, a gente sempre tem uma sequência, tem uma linha, você faz um link de uma aula com a outra e eu procuro fazer isso, assim, o mais rápido possível, dando todas as referências e fazendo um link de uma aula com a outra. Muito bem, o tema da nossa aula agora, vamos ver aqui, é um texto bíblico. Paulo fala sobre os falsos o quê? Vamos ver.
Você vai, não é frase minha e nem eu inventei isso. Ele fala sobre os falsos irmãos. Ai, vamos ver o que ele quer dizer com isso, tá? Eu vou usar o texto de Gálatas capítulo 2, aqui ó, Gálatas capítulo 2, deixa eu ler aqui. Versículo de 1 a 6, ok? Presta atenção, ó. O livro de Gálatas, daqui para frente nós vamos usar muito o livro de Gálatas, porque esse livro, embora seja assim, de cinco capítulos, ele é muito pequeno, mas nós temos que quase interpretar frase por frase para não perder o sentido. Então vamos começar agora, então. Eu vou ler, olha só, tem tanta coisa, eu tenho que resumir, porque Paulo, ele era muito abundante, rios de revelação vinham do coração dele, também um homem que teve com o próprio Senhor em espírito e em verdade. Então as cartas são um resumo e a gente tem que entender, porque o que está em jogo é a tua vida e a minha vida. Se eu misturar as coisas da velha aliança, que eram os rituais, com as da nova aliança, você vai ver quando chegarmos ao capítulo 4 e 5, que Paulo foi muito... Ele era como Jesus, ele era muito intrépido na palavra dele. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, a palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. Não adianta fazer política, não adianta querer agradar isso e aquilo. Ah, eu não vou lá mais na igreja que o pastor falou isso, aquilo. Gente, ou você crê no que Jesus falou, olha, isso aí é fedorento, né? Essa é uma doutrina, eles estão na doutrina de Moisés porque eles eram judeus, mas misturou, já não vale. Então não vamos ser políticos, eu não sou político. Eu vou prestar conta do que eu estou ensinando. Então, se a palavra diz assim, receba assim. E vai ser melhor para a sua vida, como tem sido para a minha vida. Olha o que ele diz. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, né? E lhes pus o evangelho que prego entre os gentios. Paulo, né, foi a Jerusalém e Deus deu revelação para ele e disse, olha, você vai ser o pregador para os gentios, né? Porque eu quero que eles sejam alcançados e tal. Então, Deus revelou a ele foi para Jerusalém e expôs o evangelho, a boa notícia que Paulo pregava. O evangelho dele, vamos ver que evangelho era esse, né? Mas, quando ele chegou em Jerusalém, obviamente ele está explicando aqui, em particular, aos que pareciam de maior influência, quando ele chegou em Jerusalém, tinha lá Pedro, Tiago, tinha vários irmãos, né? Que confessaram, obviamente, Jesus como Salvador, e ele foi lá para checar com eles como é que estava. Aliás, enfim, ele diz assim, em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Veja só, tinha um problema na igreja primitiva, é o seguinte, quando um judeu ou um gentio, um hebreu, um judeu se convertia, a força do judaísmo faziam com que eles também, não, vocês já aceitaram Jesus como Senhor, como Salvador, amém, que bom, ele entrou no seu coração sim, mas olha, para que seja completo, vocês têm que ser circuncidados, como os judeus faziam. Ei, mas espera aí, a verdadeira circuncisão não era aquela na carne, esse era o problema. Olha, isso aqui era tremendo. E porque eles estavam querendo misturar coisas da velha aliança,
Não que a circuncisão não fosse importante, lógico. Aliás, eu digo, quando Deus instituiu a circuncisão lá no Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles tinham que ser circuncidados. E a circuncisão é um sinal eterno, ou seja, tem que ser feito para os judeus e para nós também. Só que para os judeus era um sinal físico, simbólico, exterior. No prepúcio do pênis da carne do homem, era cortado em volta, não é isso? Tirava-se a carne e a partir daquele momento, o homem estava circuncidado em aliança diante do Senhor. Era um sinal. Como é que alguém pertencia a Deus? A circuncisão na carne. Tanto que, olha que interessante, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, ele estava lá na casa do sogro, né? Ele já tinha passado 40 anos na casa do sogro, no deserto, cuidando das ovelhas lá e tal, e de repente Deus aparece, ele já estava com 80 anos, naquela sarça ardente, e disse, agora você vai ao Egito e liberta o meu povo lá. E antes de sair, Moisés sabia. Ele tinha o filho dele, Gerson, e Zípora, que era a mulher dele, eles estavam indo no meio do caminho para libertar o povo, seguindo aquilo que Jesus tinha falado para ele fazer, libertar o povo. Porque ele tinha feito aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e os judeus eram o povo dele. Eu quero que eles estejam em aliança comigo. E lá foi Moisés com o filho Gerson e a Zípora. No meio do caminho, aparece um anjo diante dos três lá, eles estavam lá, e era o anjo do Senhor, disse, Moisés, você não circuncidou seu filho. Ele queria matar Moisés. Eu falei, mas que isso? Alguma coisa grave ele fez. Moisés não estava, o filho dele, a casa dele não estava circuncidada, não estava em aliança. Tanto que a Zípora falou, Moisés, leia lá o texto. Você é um homem sanguinário. Você não circuncidou o nosso filho, ele tem que estar em aliança com Deus. É importante, óbvio. Importante não, é mais do que importante, necessário. Naquela hora, Zípora pegou uma faca lá, um cutelo e circuncidou o menino na hora. Né? E na mesma hora o anjo disse, agora sim, Moisés, agora vocês estão em aliança comigo, agora você pode ir para o Egito. Isso não é um detalhe. Ah, mas a circuncisão não era na carne para o povo judeu, é como eles fazem até o dia de hoje? É óbvio que é. Mas era um sinal eterno. Eterno significa que hoje também, na nova aliança, nós temos que ser circuncidados. É eterno. Só que não é na carne, porque hoje a igreja, nenhuma mulher tem um pênis para ser circuncidada. Então elas estariam fora? Não. Porque na nova aliança, a razão da nossa série é essa. Nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra ou da lei, mas do Espírito, disse Paulo. Então, se lá a circuncisão era na carne, quando Jesus veio, tudo na nova aliança tem que ser espiritual. Tudo, mas o dízimo, o batismo, qualquer coisa que você falar, se não tiver, não for adaptado espiritualmente, vamos dizer assim, eu vou falar em termos bem simples, não adianta você colocar um ritual lá, ou você tomar uma ceia com pão, tal, isso aqui. Você tem que ver qual é o sentido espiritual, senão não vai trazer vida. Jesus mesmo falou, a letra, o logos da palavra, mata, não traz vida. Mas a vida, né? A palavra tem que ser transformado em... Porque ele disse, então a tua palavra, Jesus, é morte, porque Jesus usava a lei, o Velho Testamento. A palavra que eu tenho dito, o que ele falou? São espírito e vida.
as palavras que Jesus, ele pegava tudo do Velho Testamento e falava, olha, isso tem que se transformar em espírito e vida. Eu vou ler então, já temos pouco tempo agora, né? Então Paulo diz, olha, ele foi lá em Jerusalém e começou a expor, e ele achava que os líderes lá da igreja de Jerusalém podiam acrescentar, porque Paulo estava sempre aberto para conhecer. Ele disse, olha, eu pensava que aqueles que tinham maior influência, né? Mas eu vi que eu vim aqui em vão, porque diz aqui, contudo nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Porque ele sempre falava, não, você já aceitou Jesus, tal, tudo bem, mas você tem que ser circuncidado na carne. E Tito, que era, né, um cristão verdadeiro, ele disse, não, eu não preciso me circuncidar. Foi isso que Paulo disse. Aí olha o que ele escreve, e isto por causa dos falsos irmãos. Quem está falando? Paulo. Chamou de falsos. Você tem que entender o que significa. Falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Puxa, que palavra pesada. Porque, olha, se a lei, a escrava, né, Ismael, Isaac, a lei, ela escravizava o homem ficava preso. Paulo disse, não venha aqui jogar pão o quê? Fedorento, né? Não, eu tenho agora, a nova aliança é uma aliança do espírito e vida, de liberdade. Isso não significa que você pode fazer qualquer coisa. Então, só para terminar de ler, porque já tenho mais um minuto, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais, vamos continuar, né? Eu não estou querendo estender muito, porque com meia hora dá para as pessoas ouvirem, por isso fica sempre na sequência, né? Aí ele continua dizendo, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Ou seja, Paulo começou a ver aquela influência do judaísmo em cima da nova aliança, e disse, não, eu não aguento nem uma hora. Tá bom, chega, tchau, uma hora. Eu não fiquei lá por mais do que uma hora. Por quê? Olha que frase linda. Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E terminou, e quanto àqueles que pareciam de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Rapaz, o cara estava aberto. Eu quero saber mais. Não, você tem que ser circuncidado, você tem que guardar as luas, as festas. Paulo disse, não, peraí, eu conheci o Cristo da graça, da vida de Deus, eu vou voltar a ritual, vocês não acrescentaram nada. Tchau. Então amanhã a gente vai continuar, porque eu quero que você, olha, a maioria dos crentes são escravos dos rituais, da sua denominação, do pastor, dos irmãos. Ei, você tem uma liberdade para receber a vida de Deus. Pastor, mas completa aqui. Então a circuncisão hoje, onde é? A circuncisão é no coração. Por quê? Porque Jesus realizou de uma vez por todas a circuncisão. Quem crê nele já foi circuncidado. Sabe por quê? Porque, a circuncisão lá era cortar a carne do prepúcio. A tal da operação de fimose hoje. Tirava, né, aquele pedacinho da carne. Jesus disse, eu agora vou começar uma nova aliança e eu vou morrer na cruz do Calvário. Eu vou deixar que a minha carne seja o quê? Cortada. E quem crê em mim está em aliança com o Pai.
Jesus não podia morrer de outra maneira. A carne dele tinha que ser rasgada mesmo. A palavra circuncisão no hebraico significa cortar em volta. Jesus foi cortado em volta. Foi ferido. Foi moído. Conclusão, hoje qual é a circuncisão que vale? Tito, você quer circuncidar? Eu não. Jesus já foi a minha circuncisão. Ah, é? Ele foi cortado hoje. É no meu coração. Ou seja, na nova aliança, a circuncisão nada mais é do que a cruz do Senhor lá no Calvário. Eu creio na morte de Jesus, você então foi circuncidado e na mesma hora você tem acesso ao Pai. Quem crê em Jesus já cumpriu toda a lei. Não, mas sabe como é que é, Pedro, Tiago, não, tem que fazer isso. Não tem. Paulo disse, eu sou apóstolo para os gentios. Pedro, você é o apóstolo para os judeus? Então pregue tudo para os judeus. Mas não vem agora espreitar, como ele falou, a minha liberdade que eu tenho em Cristo. Você vai me obrigar a cumprir isso, aquilo? Até amanhã, meus amigos. Que Deus abençoe e Ele vai te revelar. Eu não quero impor nada a ninguém. Entenda a letra da Bíblia, mas entenda o espírito da revelação. Até amanhã. Um beijo.